Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí que está assistindo o canal. E eu gostaria de tratar um assunto muito interessante. Eu não sei de vocês, mas eu estou recebendo muitos vídeos de influencers que falam sobre esse tema do Apocalipse, que falam sobre esse tema de fim dos tempos, sobre esse tema de mudança climática, de que as pessoas estão falando muito sobre um cataclisma no mar que pode ocasionar tsunamis, e realmente algumas coisas vieram a acontecer, mas eu gostaria de fazer uma leitura das partes em que o próprio Jesus falou sobre a fúria dos mares, e gostaria de esclarecer um ponto muito importante aqui. Primeiro, que eu gostaria de dizer que o fim dos tempos ele não é caracterizado exatamente. Existem mudanças climáticas, mas não a mudança conforme as pessoas vêm falando dessa intensidade de tsunami. Talvez possa acontecer, mas não tem muita coisa a ver com a meteorologia, na forma como se aplica efeito estufa, na forma como se aplica. Acredito que tudo isso são eventos cíclicos que sempre aconteceram. Vulcões sempre aconteceram, tsunamis sempre aconteceram na história. Meteotsunami também sempre aconteceu. Muitos vídeos também falando sobre inundações na Arábia Saudita, mas existem matérias desde 2009 sobre essas inundações na Arábia Saudita. Não é uma coisa de 2023. E tem muita gente falando que é uma coisa que começou, parece que 2022, 2023. Não começa em 2023. Também inundações no Irã também. Existem matérias de inundações no Irã em 2019. Se você procurar, pode até ver coisas muito antes ainda. E, enfim, eu só gostaria de dizer que não são as pessoas estão postando como se fossem coisas que aconteceram em 2023. Mas vamos agora para a leitura bíblica e vamos aqui esclarecer alguns pontos muito interessantes. Olha só o que Jesus fala em Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo terrível estrondo do mar e das ondas. Então, esse terrível estrondo do mar e das ondas não necessariamente pode ser. É claro que ele pode aqui estar se referindo a tsunami, mas estrondo do mar, fúria dos mares, agitação dos mares são tudo metáfora para exércitos em guerra. Eu vou te provar. Aqui, ó, Daniel 7:2. Em minha visão à noite eu pude observar 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Ou seja, ele está querendo falar que são os 4 reinos da Grécia, eles iam combater ali na região do Mediterrâneo. Em Daniel 9:26, decorridas 72 semanas, o ungido passará pela morte, portanto será tirado da cidade. A cidade e os santos serão destruídos pelo povo que governará, que ele está aqui falando do Império Romano, a fim de chegar a uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, assolações de todo tipo já foram determinadas. Ele também usa inundação aqui como uma metáfora para a caracterização principal do fim dos tempos é as guerras entre as nações, a guerra entre as guerras romanas, depois todos os impérios subsequentes eles vão ali guerreando nessa região do Oriente Médio, nessa região da Europa, e muita guerra acontece, e o reino do Messias Jesus, quer dizer, a era cristã é caracterizada por essas guerras de cunho religioso, guerras de cunho político. Isaías 8:7. E o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria com todo o seu exército. Ele subirá com todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras. O reino da Síria, ele pode estar aqui sendo usado como um arquétipo imperial dos impérios que futuramente, ou seja, no reino messiânico cristão, ele vai vir contra os moradores da Judéia, os moradores que se dizem ali judeus, que já são nativos daquela região de muito tempo, tanto judeus quanto muçulmanos ali. Então essa metáfora de
As águas da Síria pode estar se referindo a esses exércitos que ao longo de toda a história do Império Bizantino ali invadiram e dominaram aquela região ali. E não é necessariamente tem nada a ver com tsunami. Isaías 17, 12. Aí, eis que se ouve um alvoroço de uma multidão de povos, como o rugir dos mares enfurecidos de povos em tumulto, como o agitar tempestuoso das grandes águas. E aqui ele está retomando novamente essa metáfora de que povos, nações em fúria, em guerra, em distúrbios políticos, religiosos, tem a ver com mares em fúria. Isaías 51, pois eu sou Yahvé, teu Deus, que agita o mar para trazer rugir suas poderosas ondas. E haver dois exércitos do Eterno é o meu nome. Ou seja, ele estabelece aqui essa metáfora. Apocalipse 12, 15. Foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Ou seja, novamente a metáfora do rio de correntezas sendo usada para exércitos do anticristo indo atrás dos descendentes da mulher. São os perseguidores indo atrás dos perseguidos. Ou seja, lendo de forma concatenada os versos paralelos em toda a Bíblia, podemos notar que águas agitadas simbolizam exércitos em guerra, e o fim dos tempos não irá terminar com água, necessariamente com água, e nem com uma guerra a nível mundial, e sim com guerra dos reis do Oriente versus Israel. Os reis da Síria são sim uma metáfora de exércitos do Oriente, uma conflagração de exércitos do Oriente indo contra Israel. Isso não tem a ver com guerra mundial, com terceira guerra a nível global. Não vai ser uma guerra do Ocidente europeu, do Ocidente. Talvez os Estados Unidos podem mandar tropas, talvez os países ali da Europa também podem enviar tropas, até mesmo o Brasil, até mesmo países da África ali, para poder ter uma guerra ali regionalmente concentrada no Oriente Médio. Porque ali Israel está sendo entendido como um pedaço do Ocidente no Oriente. Então ele é entendido como ele não é entendido como um processo profético religioso. Isso é a contraparte israelense que entende, porém na perspectiva ali dos reinos que estão ali ao redor, eles entendem ali como um processo de colonização, assim como os reinos da Europa colonizaram a África, colonizaram as Américas, né? E isso foi sendo construído toda essa narrativa político-histórica de que nós temos que combater o Ocidente colonizador. E esse Ocidente colonizador está sendo muito bem representado por Israel, porque ali é uma potência tecnológica, e realmente pode haver sim um princípio de guerras ali com o Irã, pode haver sim uma conflagração assim como houve em 1967, e que pela primeira vez os judeus, que têm um apoio ali do Ocidente, conseguiram tomar aquela parte ali de Jerusalém, uma maior parte ali da região da Judéia, Cisjordânia, e impulsionou todo esse clima de terror global. Então, nós temos que entender a profecia como ela é dita na palavra. Aí eu também falo aqui, uma guerra não será uma guerra mundial, e sim uma guerra de reis do Oriente contra Israel, o que de fato está ocorrendo. Falando em aliança sino-árabe, no caso a aliança, eu havia feito um texto falando sobre a aliança sino-árabe que aconteceu exatamente 3 meses depois, e a tsunami ela teria mais a ver com talvez uma guerra nuclear submarina. Existe hoje em dia tecnologia para provocar uma guerra nuclear submarina. Vai haver sim a extinção da vida marinha com isso, né? E pode também haver tsunamis por essa ocasião, mas não por um fator climático ocasionado, por exemplo,
existe fator climático nas taças do Apocalipse, que dizem que os sinais do fim dos tempos relacionado ao Apocalipse está nas taças do Apocalipse. Primeira taça, segunda, terceira, quarta, quinta. Até a quarta tem a ver com caos climático, mas ele não fala de tsunami. Ele fala na segunda taça de que vai haver uma mudança na coloração dos mares. Eu também tenho um texto feito sobre isso. Espero em breve estar divulgando esses textos aí, o link deles aqui no canal do YouTube. E é isso, gostaria de encerrar aqui esse vídeo, agradecendo você ter assistido até o final, e que esse vídeo vale a pena para você se desviar um pouco dessas pessoas que estão influenciando, porém eles estão influenciando com alarmismo de eventos naturais que acontecem em toda a história geológica da Terra, não exatamente num período específico de tempo, que eles estão caracterizando muito 2023 como o fim dos tempos. Tem até uma reportagem dizendo que o Lula falou que 7 anos, falta 7 anos, mas ele está falando da Agenda 2030. Não necessariamente na última semana de Daniel, que foi lido aqui no capítulo 9 de Daniel. A última semana de Daniel não tem muito, eu tentei achar a última semana, mas ele não se encaixa nessa forma de 7 dias. Ele tem muito mais a ver com 7 eras, não é era cronológica, é era aiônica. Coisa que eu explico nos meus livros, que eu ainda vou divulgar aqui no canal. Aí tem a ver com as 7 igrejas da Ásia. Isso daí é tema de um outro vídeo, que eu gostaria muito que vocês também prestassem atenção quando eu for ativar aí, curtir, ativar aí o sininho, para assim que eu postar, vocês estarem ligados para pegar de antemão o que realmente simboliza esses 7 anos aí, né, de grande tribulação que as pessoas vêm falando. Ou seja, não dá para ficar falando todos os assuntos no mesmo vídeo, né? Então eu vou estar aí deixando o meu agradecimento para você que assistiu até o final esse aqui. Muito obrigado.